está conosco essa noite para trazer a palavra o reverendo André Machado Lobo, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim das Oliveiras. André, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu agradeço ao pastor Giovanni pelo convite, pela recepção da igreja. Alguns já conheciam de vista, agora tenho a alegria de conhecer alguns, dessa família abençoada que é a Igreja da Vila. Eu achei uma coincidência, uma grata coincidência, o texto que nós acabamos de ler é o texto que eu ia pregar hoje. Então, vamos poupar a leitura, né? Eu queria então que os irmãos não tivessem a palavra de Deus aberta, o Evangelho de João, capítulo 13, para nós refletirmos sobre esse momento especial que nós vivemos como cristãos, que eu acredito que seja a data mais importante e significativa da fé cristã, que é a comemoração, a celebração da Páscoa, em especial a ressurreição de Jesus. Eu estava pensando que essa é uma data, é um momento extremamente significativo, não porque apenas é uma data importante, mas porque nós temos, eu acredito que nós como cristãos temos poucos rituais ou ritos, melhor dizendo, de fé na nossa maneira de expressar a nossa espiritualidade. Eu acho que com o tempo, depois daquela reforma protestante, nós perdemos muito dos ritos de fé. E às vezes porque nós não queremos nos parecer, por exemplo, com uma igreja católica, ou ficar muito similar às práticas dos católicos, a gente muitas vezes acaba negligenciando os aspectos positivos e os ritos necessários que a gente deve cultivar na nossa fé. E essa ocasião da Páscoa é o momento da gente usar toda a nossa criatividade para celebrar, para expressar a nossa fé em algo tão fundamental, tão essencial, que é a ressurreição de Jesus. Então, quando eu vejo uma mesa arrumada como essa, quando eu vejo o coral, as pessoas cantando, e eu acho que vai ter uma encenação, enfim, quando eu vejo as igrejas quando vai ter? A nossa vai ter, quando eu vejo essas coisas, essas demonstrações de fé, eu acho que isso é uma coisa muito bonita e deve ser cultivada. Mas eu queria convidar os irmãos a olharem para essa narrativa que nós lemos, porque esse texto que lemos agora, ela fala a respeito das últimas horas de Jesus, os últimos momentos dele que antecederam o seu julgamento, a sua condenação, crucificação e morte. E ele estava num momento especial com os discípulos. Não era qualquer ceia, não era mais uma rotineira ceia noturna. Era a última ceia. Era um momento ímpar na vida daqueles seguidores de Jesus que um dia ouviram a sua voz e se dispuseram a segui-lo. É interessante que o texto começa narrando esse momento de Jesus e algumas afirmações de fé. Por exemplo, no versículo 1, versículo 2 diz que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a primeira declaração de fé que nós encontramos aqui nesse capítulo, falando da consumação da missão de Jesus. De fato, Jesus estava nos seus últimos dias, ou nas suas últimas horas, e Jesus então se dirige a uma residência, a uma casa. E interessante que Jesus, com os discípulos, chega num ambiente em que era costumeiro as pessoas mais abastadas, as famílias mais abastadas, terem na entrada da sua casa uma talha de água, uma espécie de uma bacia de água, e um servo para lavar os pés dos convidados. Era costume. Mas não era o caso. Os discípulos não tinham esse servo, os discípulos não tinham essa pessoa. E às vezes, mesmo depois de você ter tomado um banho, era necessário você, se você fosse sair para a rua,
sair para ir a algum lugar, era necessário você lavar os pés, porque as ruas, as estradas de Jerusalém eram extremamente empoeiradas, né? Aquela poeira fofa que parece um colchão, de tão fofa que é. Então era natural você, uma breve caminhada, mesmo limpo, você ter que lavar os pés, porque era uma situação incômoda. Você está na casa de uma pessoa, os pés sujos, ainda mais você se preparando para uma refeição. Então, lavar os pés das pessoas, dos convidados, era uma tarefa das mais desprezíveis, das mais simples, das mais humildes. E chega então esse grupo, essa galera de discípulos, né, essa multidão de discípulos, esse grupo de discípulos chegam e se reúnem, se preparam para tomar a ceia. Diz o versículo 4, que Jesus então se levanta e passa, tira sua vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha que estava cingida. Quando a gente entende isso, a gente sabe, entende e compreende o que levou os discípulos a ficarem tão surpresos por uma atitude assim. Porque jamais alguém imaginaria que o mestre, que Jesus era o rabi, era o mestre deles, iria praticar uma coisa tão desprezível, tão banal, algo que era destinado apenas aos servos, aqueles que eram mais simples de uma casa. E Jesus então toma essa atitude drástica, dramática, inesperada, inédita. E isso foi chocante demais para os discípulos, e principalmente para Pedro, que era um homem extremamente impetuoso, e mais à frente a gente vai descobrir isso, né? Pedro era uma pessoa impetuosa, talvez um italiano, um espanhol da época, né? Não havia Espanha ainda, mas sangue quente, né? Homem impulsivo. Diz: Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo, o Senhor não vai lavar meu pé assim. O que é isso? Onde já se viu? Uma coisa tão vergonhosa, tão banal, uma coisa que deveria alguém aqui, de repente, a gente poderia. Interessante que Jesus nem esperou os discípulos fazer ali lançar sorte, né? Fazer um par ou ímpar, para escolher quem queria fazer o serviço. Jesus se levanta, tira sua capa e começa tão simplesmente a lavar os pés dos discípulos. E Pedro protesta contra isso. Não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso. Diz o versículo de número 6, o Senhor não lava o meu pé. Por que o Senhor vai fazer isso? Versículo 7, Jesus diz: o que eu faço, Pedro, você não entende agora, você vai entender depois. Não, protesta Pedro. O Senhor nunca me lavará os pés. O Senhor nunca vai fazer isso. Jesus então olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não fizer, você não terá parte comigo, você não vai ser meu discípulo. Você para aqui esse negócio de me seguir. Então Pedro diz: Senhor, então me lava por completo, lava a cabeça, lava as orelhas, lava a mão, lava o cotovelo, lava tudo. E Jesus disse: quem já tomou banho, quem já está limpo, não precisa lavar senão os pés. Vocês estão limpos pelas palavras que eu tenho dito. Vocês estão limpos, mas nem todos. Eu não queria trazer um sermão nisso aqui, eu queria só trazer uma reflexão para nós nessa noite. Qual é a grande lição que Jesus nos ensina aqui? Qual que é a grande riqueza, grande tesouro que essa passagem nos revela? Primeiro, que existem dois níveis de profundidade, dois níveis de riqueza que eu percebo. A primeira delas é o nível superficial, que é o nível que é um rito que nós fazemos rotineiramente, anualmente, desde quando Jesus fez isso aqui, que é o lava-pés. A gente pratica, os católicos praticam isso, a gente faz isso, a gente pega esse momento dramático que Jesus fez, realizou, e a gente reproduz isso ano após ano, Semana Santa após Semana Santa. Então esse é o nível superficial. A beleza desse rito, que acredito que será feito, nos revela lições importantes. Mas
eu quero chamar a atenção da igreja para a lição de humildade que está presente aqui nessa passagem. E eu acredito que essa é a grande riqueza, o grande tesouro escondido, presente aqui nessa passagem. Que é justamente o que fez com que os discípulos ficassem chocados pela atitude de Jesus. Aonde se viu um Deus lavar os pés das pessoas? Aonde se viu? Aonde se viu? Aonde se imaginou um Deus de toalhinha, amarrado, enxugando os pés de pessoas? Aonde se viu um Deus fazendo o serviço mais humilde? Isso é absolutamente chocante. Absolutamente chocante. E o que Jesus diz a partir do versículo 12, quando ele chama a atenção dos discípulos: compreendeis o que vos fiz, é que nos revela uma coisa interessante, que Jesus está dizendo que todos nós, todos aqui hoje, todos nós sujamos os nossos pés no caminho. Todos nós sujamos os nossos pés no caminho. Quando ele diz aos discípulos: ora, se eu, sendo o Senhor, versículo 14, e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Pertencer a uma igreja, irmãos, a igreja de Jesus, é fazer parte dessa comunidade de pessoas que foram alcançadas e limpas pela palavra. Fazer parte da igreja é fazer parte dessa comunidade de pessoas que sabem que tiveram seus pecados perdoados e lavados no sangue de Jesus. E quem, em um certo sentido, não precisa mais desse banho da palavra, porque já fomos um dia livres e lavados do nosso auto-engano, lavados da nossa culpa e do nosso pecado. Então, em um certo sentido, quem já foi lavado pela palavra, como diz Jesus, não precisa novamente se banhar dessa palavra. Mas é fato que, invariavelmente, os nossos pés se sujam. Se sujam. Os nossos pés vão se sujar na caminhada da nossa vida. Uma fraqueza, um pensamento estranho, uma maldade, um olhar, uma palavra de julgamento, uma murmuração, uma interpretação, uma traição, um abandono, uma paixão, um orgulho, um sentimento perverso, uma decisão equivocada, uma omissão deliberada, uma comunhão quebrada, cedo ou tarde, todos nós aqui iremos sujar os nossos pés. Cedo ou tarde. Não há ninguém que viva sem sujar seus pés. É por isso que Jesus disse: eu vos dei o exemplo, porque eu não preciso lavar os pés. Não preciso. Jesus não precisa lavar os pés, espiritualmente falando. Mas os discípulos precisam. E a grande lição aqui é essa: que não é para você lavar os seus pés, é você permitir que os outros, é você ter coragem de permitir que os outros lavem os seus pés. Não é só você procurar outros para lavar os pés, mas você permitir que os outros lavem os seus pés. Isso é um ato de confiança, isso é um ato de humildade, tanto para quem faz como para quem recebe. Então, a comunidade dos discípulos que Jesus fundou, aqui chamamos de igreja, é isso. A comunidade daqueles que estão lavando os pés uns dos outros o tempo todo. Essa é a comunidade dos discípulos. A igreja é o encontro daqueles que um dia foram lavados pela palavra, mas que ainda precisam permanentemente lavar os seus pés. E fazem isso com um ato de humildade e amor uns aos outros. Eu acredito que muitas das acusações que a igreja sofre hoje, a igreja cristã sofre hoje, são justas. São justas.
Muitas das acusações do mundo contra a igreja hoje são verdadeiras e são justas. Porque ao invés de sermos uma igreja, uma comunidade dos discípulos que lavam os pés uns dos outros, que lavam suas culpas, que perdoa seus pecados, que restaura, nós muitas vezes assumimos a postura de aumentar a culpa e o juízo sobre os outros. E tentamos ser a comunidade dos perfeitos, a comunidade dos 100% limpos e puros, a comunidade dos anjos. Conversava com um pastor amigo meu da IPI de Rio Preto, e eles decidiram lá, a liderança da igreja, colocar uma faixa na frente da igreja que causou uma polêmica enorme. A faixa era uma faixa bem grande, em vermelho escrito: proibido entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas sabe o que causou polêmica? Não foi pelos irmãos da igreja, pelos de fora. Os padres da cidade mandando mensagem para o pastor, elogiando a atitude do pastor. As pessoas da cidade paravam e queriam saber que igreja era essa que botou essa faixa, que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque na cabeça de muitas pessoas, a igreja é um lugar de santarões. É só de gente perfeita, gente santa, que ninguém erra, ninguém tem pecado, todo mundo aqui está com a vida resolvida. Então, ai de mim, pecador, entrar no lugar daquele. O mundo pensa. É tanta gente perfeita lá dentro que eu fico até constrangido, então nem entro. Aí se depara com uma faixa proibida entrada, pessoas perfeitas, a pessoa pensa: puxa, aqui encontrei meu lugar. Encontrei um lugar que me aceita. Então, Jesus dá um exemplo para nós. Se ele, que era perfeito, era santo, lavou os pés de todos, inclusive daquele que o iria trair logo em seguida. Esse é o detalhe. Que Jesus aqui não pula a Judas Iscariotes. Diz o texto que Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Ele não diz: Judas, você não, você, a conversa contigo é à parte. Não, ele lava os pés de Judas. Jesus não tem acusação a fazer a Judas. Jesus não tem palavras de condenação, de juízo sobre ele. Jesus só tem serviço e graça. Mas para acontecer isso, irmãos, nós temos que tirar a capa. A igreja precisa tirar a capa. A igreja precisa tirar, a começar pela liderança da igreja, precisa tirar a capa e ser uma igreja assim como Jesus. Precisamos nos apresentar às pessoas de igual para igual. De igual para igual. Sem querer que sejamos os oficiais da moral religiosa. Sem querer ser os guardiões dos bons costumes. Os senhores do orgulho cristão. Ser apenas pessoas humanas. Nós temos que tirar essa capa, como Jesus tirou a capa, a vestimenta de cima, da arrogância que muitas vezes tenta nosso coração, de nos acharmos superiores, melhores, e simplesmente lavar os pés dos irmãos que estão sujos. Simplesmente, em silêncio devocional. Sabendo que hoje foi esse irmão que sujou o pé, amanhã pode ser eu preciso de alguém que lave meus pés. Eu preciso de alguém que lave meus pés. E assim a gente vai se tornando uma comunidade de amor, uma comunidade de graça, uma comunidade de acolhimento, de perdão. Eu pergunto, se a igreja cristã evangélica vivesse isso aqui na sua integridade, quem em sã consciência não gostaria de fazer parte de um povo desse? Quem queria recusar um convite a participar de um lugar como esse? Onde não existe pessoas perfeitas, só pessoas penduradas na graça de Deus, carentes de perdão, carentes de pessoas passíveis ao erro, falhas, mas que não se arvoram a intenção de serem pessoas angélicas, angelicais, perfeitas, porque sabem que elas sujam seus pés e todos nós estamos carentes da graça de Deus, dependentes da graça de Deus. Isso nos mantém humildes na presença daquele que erra, daquele que falha.
Então, irmãos, eu queria dizer que Jesus não instituiu aqui um rito para ser praticado. A grande beleza desse texto não é que Jesus queria instituir um rito, um mandamento de praticar isso aqui semanalmente, diariamente ou anualmente. Ele está dizendo, ele está nos falando a respeito de um tesouro. Por isso que ele diz no versículo 17: bem-aventurados sois se praticardes. Feliz é aquele que praticar isso. Praticar o que? O rito? Não, o ato de humildade. Essa disponibilidade e essa coragem de lavar os pés uns dos outros, não como um rito anual que a gente faz na Semana Santa, mas com uma atitude diária de sempre lavar os pés uns dos outros como pessoas carentes da graça de Deus. Isso não significa que a gente não possa fazer isso, como comecei falando, a importância desse momento. Mas será só água nos pés? Será só água nos pés se não estivermos dispostos, como comunidade, como igreja do Senhor, a vivermos as implicações dessas palavras de Jesus, todos os dias. Como ceia. Como ceia. Ceia, se você participa da ceia sem fé, é comer pãozinho e beber suquinho de uva. Sem fé é isso. A ceia, a gente participa ali, comendo e o pão vai para o nosso estômago, mas o significado daquilo ali vai para a nossa consciência, vai para o nosso entendimento. Aí o benefício do que está sendo feito acontece. Então nós vamos fazer aqui o lava-pés, mas em nome de Jesus, que você deseje sinceramente de começar, se você não fez isso ainda, começar a viver essa lição de humildade na sua vida. Como estão os seus pés hoje? Como é que estão os seus pés? Você veio para cá limpo? Não estou falando o pé. Eu sei que ele suja, pisa na água, suja. Como é que estão os seus pés espirituais, emocionais hoje? Como é que você chegou aqui? Você tem coragem de entregá-los? Há espaço para você entregar os seus pés para os outros lavarem? Tem coragem de procurar outras pessoas? Quantas pessoas estão com os pés sujos hoje? Quantas pessoas talvez não estão aqui hoje porque estão esmagadas por uma culpa, esmagadas por um sentimento de culpa, sentimento de condenação, de juízo? Eu não sei, não conheço a história dessa igreja, mas certamente há muitas pessoas assim, vivendo assim. Como é que nós vamos se comportar diante disso? Então essa igreja, que nós aqui em Araraquara sejamos a comunidade daqueles que têm coragem de lavar os pés e entregar os seus pés para serem lavados todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, te louvo, Senhor, pela tua palavra, pelo teu evangelho, que nos convida, Senhor, a sermos a comunidade do acolhimento, a comunidade, Deus, dos carentes da tua graça, os que precisam todos os dias ter os seus pés lavados, limpos, não como apenas como uma confissão privada, mas como uma relação de codependência, uma relação de confiança com os nossos irmãos. Que essa igreja aqui seja uma igreja assim, Senhor. Que as pessoas que passarem por aqui tenham um desejo, vontade de voltarem aqui. As pessoas que conhecerem essa comunidade tenham saudade, Pai. Porque aqui foram amadas, foram acolhidas, foram aceitas. Porque aqui, em vez da culpa, do juízo, houve acolhimento, houve perdão, houve tratamento, Senhor. Que a nossa história, a história da tua igreja nessa cidade, seja uma história marcada por perdão, por graça. E assim, a gente levantar bem alto a bandeira do Evangelho, a bandeira do amor, e testemunhar ao mundo que tu és verdadeiro, tu és real, e é que a nossa fé realmente é viável. Crer no Evangelho é viável, dá para fazer, dá para viver. Então, Senhor, que nós possamos viver a partir dessa palavra, a partir desse convite à humildade que o Senhor nos dá, que nós possamos viver as implicações dessa demonstração de amor e de humildade que o Senhor nos deu no passado, Senhor. E que nós possamos ser os bem-aventurados, porque praticamos aquilo que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém.